Houve um tempo em que o primeiro Renault 5 surgiu como uma pequena bomba, abalando o mundo incipiente dos carros urbanos. Por outro lado, o R5 não oferecia realmente luxo, a não ser o de poder comprar um carro novo sem gastar muito. Os apaixonados por direção podem se divertir com uma versão alpina ou turbo para os mais animados. Mas não precisava exagerar ao qualificar o modelo básico da Renault como chique. Então, em setembro de 1984, tudo mudou, o Super 5 chegou e a Renault teve que redobrar os esforços. Por quê? Porque o Peugeot 205 chegou como um bulldozer, forçando a Renault a revisar seus fundamentos. O Gran Turismo Turbo enfrentava diretamente o 205 Gran Turismo, com a estratégia de adicionar um turbo e ver o resultado. As GTX e Baccarat, elas fizeram algo extremamente audacioso, elas trouxeram um toque de luxo para uma categoria que até então ignorava completamente essa palavra. Retomando a história dos primeiros carros de luxo compactos. Em 1983, a Peugeot lançou sua artilharia pesada com o 205. Esta pequena leoa não demorou a se transformar em uma versão que deixava todos babando. A Gran Turismo Injeção, lançada em março 84, seguida de perto pela Turbo 6, com apenas 200 exemplares, mas com uma aura incrível. Em 1984, a Peugeot se associou à Lacoste para um modelo 205 com visual mais elegante, vendido até 1986. E neste mesmo ano, a 205 se transforma em um conversível nas versões CT e CT1 para tornar a pequena Sochalienne ainda mais legal. Para o Renault 5, a concorrência se tornava feroz em seus nichos modernos. Para a marca do losango, era necessário jogar apertado. O Super 5 ainda resistia em volume de vendas. Mas em termos de sex appeal, ela perdia para um 205 mais sedutor em vários aspectos. Portanto, era difícil para o nosso Super 5. Esta apareceu em setembro de 1984, com um ano de atraso em relação a... lá onde a Peugeot tinha arruinado tudo. Com esse número sagrado que rompeu totalmente com o 104, o Super 5 jogou a carta da continuidade. Foi mais uma grande reformulação do que uma verdadeira novidade. Graças à popularidade do antigo 5, a Renault manteve uma considerável parcela de clientes fiéis. Mas, pela primeira vez, a concorrência era realmente séria. Nesse setor, o dinheiro é feito em versões bem opcionais ou de alto padrão, não nos modelos básicos. E nesse jogo, a Peugeot já era a rainha. 332 mil unidades para o 205 Gran Turismo Injeção contra apenas 160 mil para o Super 5 Gran Turismo Turbo. Adicione a isso 72.500 unidades de cabriolets 205 contra poucos na Renault, via belga EBS, cerca de 24 mil Lacoste e as inúmeras Roland Garros a partir de 1989. Você vê onde eu quero chegar. O 205 era infinitamente mais lucrativo para a Peugeot do que o 5 era para a Renault, mas a Renault teve um bom faro. Em 1987, o 205 Lacoste estava acabado e o Roland Garros ainda não estava nos planos. A Régie então capturou uma mina de ouro, o carro urbano chique, valorizante, quase na moda. O segundo carro da senhora nos bairros chiques, mas que o senhor pegaria de bom grado para um passeio no fim de semana. Deste golpe de gênio de marketing, nasceram em junho de 1987 duas bombinhas, a Renault 5 GTX disponível em 13,5 portas. 70.200 francos para a primeira, 75.800 francos para a segunda e a 5, Baccarat apenas em 3 portas, a um preço que fazia tossir 90.700 francos, apenas menos que a Gran Turismo Turbo, que era oferecida por 1.000 francos a mais. Visualmente, GTX e Baccarat tinham para-choques na cor da carroceria. Sob o capô, ambos compartilhavam o 1.7 litros da Renault 20 e um com 90 cavalos para agradar ao senhor. Tudo isso em um carro de apenas 825 quilos. Vidros tingidos e elétricos, direção assistida, fechamento centralizado e estofamento de veludo. Para a GTX já era bastante bom para a época, mas para a Baccarat estávamos entrando em outra dimensão. Interior em couro, Connolly por toda parte, assento volante, painel de instrumentos, cor específica. E, cereja no topo do bolo, um compartimento sob o banco traseiro para que a senhora coloque seu vestido sem uma dobra, ou o senhor seu terno.
Esse tipo de refinamento encontraremos mais tarde no Renault 25 Baccarat. Em 1988, a Renault tinha levado o bom gosto ao ponto de colocar 90 cavalos no Baccarat, mas apenas em caixa manual de 5 velocidades. Para a caixa automática de 3 velocidades, era necessário se contentar com o 1.397 centímetros cúbicos de 68 cavalos, que tornava o carro muito lento. Na época, caixas automáticas eram vistas como coisas para mulheres, então por que dar-lhes potência? Outra época, não é mesmo? Como resultado, essa versão é hoje ultra rara, pois ninguém queria um motor tão fraco. As GTX e Baccarat, renomeadas como Monaco na Grã-Bretanha e exclusivas na Alemanha, foram produzidas até junho de 1991, com cerca de 25 mil exemplares. No mesmo ano, 4 anos após o lançamento das pequenas Renault luxuosas. A Peugeot tenta reagir após o fato e lançou a 205 Gentry para responder à R5 Baccarat, que já não era mais produzida, e a futura Clio Baccarat, que estava prestes a chegar. A 205, lançada como uma opção chique, aposta em uma apresentação primorosa. Celery em couro, jante com ligação, pintura metálica, retrovisor elétrico e descongelante, detalhes em madeira, acabamento de alta qualidade e ar-condicionado em alguns modelos. Impulsionada por um motor 1.9 litros de 105 cavalos vapor, frequentemente com câmbio automático opcional, oferece desempenho honesto, mas distante da agressividade de um Gran Turismo injeção. Mas a Gentry tem dificuldade em se impor e não atinge o mesmo status de ícone naquela época, porque hoje é bem diferente. A Peugeot visava o mesmo nicho burguês, mas a Renault mantinha uma vantagem em termos de prestígio. A Peugeot, de fato, não viu o golpe chegando e deixou o Super 5 Baccarat se estabelecer no mercado de carros urbanos de luxo. Quando o leão reagiu, já era tarde demais, e o reflexo nos bairros nobres era se voltar para a Renault. Porém, a 205 Gentry, fabricada de 1991 a 1994, tinha muita qualidade. Embora disponível apenas em 3 portas, ela oferecia 2 cores específicas, seja o verde sorento, seja o bege Mayfair, equipado com o mesmo kit de carroceria do Gran Turismo injeção, mas com inserções em alumínio no lugar do vermelho. E você, aliás, prefere o R5 Baccarat, o Clio Baccarat ou o 205 Gentry? Diga-me isso nos comentários. De qualquer forma, o Renault 5 Baccarat marcou sua época. Ela iniciou a série Baccarat, retomada posteriormente no 25, Clio, Safran, R19 e 21. Antes de se tornar inicial, após perder um processo contra as cristalarias. Baccarat. Que pena, porque o nome Baccarat evocava o glamour dos cassinos e das mesas de jogo. Não necessariamente a vidraçaria, por mais prestigiosa que seja. Um acordo era possível, mas não foi alcançado. E sejamos honestos, a inicial nunca conseguiu recolocar a Renault no universo do luxo, como a Baccarat havia feito. E você, tem alguma lembrança em um Renault 5? Me diga isso nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos.